Uma aqui de vocês também. Desce, irmão. Pode fechar os olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite. Rogamos a Ti pelos irmãos que têm passado por sofrimentos em relação à saúde, que o Senhor possa conceder a cura para cada um deles. Abençoe também os irmãos que puderam aqui chegar, os que estão nos assistindo, ouvindo, que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento. Abençoe a programação das crianças, para que elas possam entender o plano salvador do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vai os 3 lá. E eu vou convidar os irmãos a irem para 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5. A gente vai começar a fase final aqui de Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo vai iniciar uma nova sessão, e essa sessão tem relação com diversas exortações, né? Tem algumas recomendações dele. Nós vamos ler dos versos de 12 a 15. Diz assim, então, a 1 aos Tessalonicenses 5:12. Irmãos, pedimos que deis o devido respeito aos que trabalham entre vós, que vos presidem no Senhor e vos aconselham, e os tenhais em grande estima e amor, por causa do trabalho que realizam. Tende paz entre vós. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Cuidai para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. Então, essas são a primeira parte, né, das recomendações. E se você perceber, Romanos capítulo 12, né, se você puder abrir lá e só fazer uma comparação rápida, irá perceber que as recomendações aqui são semelhantes, né, ao que Paulo vai tratar aos Tessalonicenses. Por exemplo, o verso 6, de modo que temos diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, que seja de acordo com o padrão da fé, se é serviço, que seja usado no serviço, se é ensino, que seja exercido no ensino, ou quem encoraja, use o dom para isso, que contribui e faça com generosidade, quem lidera com zelo, e o que usa de misericórdia com alegria. Então, essa parte que ele menciona, né, sobre o uso dos dons, que começa a partir do verso 3, pode ter uma relação com a liderança, né? Então, a liderança usa os dons a fim de edificar e beneficiar os cristãos. O verso 18, ele vai falar assim, se possível, o verso 17 e 18. A ninguém devolvei mal por mal, procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. O verso de número 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O verso 11, não sejais descuidados no zelo, sede fervorosos no espírito e servi ao Senhor.
e o verso 9. O amor seja sem fingimento, odiai o mal e apegai-vos o bem. Então, nessas descrições, né, que eu li basicamente de trás para frente, ela tem uma relação com os Tessalonicenses, né? De você respeitar a liderança, de ter paz, né? Com os homens, né? Com aqueles que são da igreja e aqueles que estão além da igreja, não pagar mal por mal, mas sempre fazer o bem. Então, são exortações que não são chegadas, né, de primeira mão, principalmente por nós, porque já tem outra carta que relaciona isso. E então, voltando em 1 aos Tessalonicenses 5, eu gostaria de olhar com os irmãos da seguinte forma. Algumas exortações, elas são direcionadas à liderança. Esse seria o primeiro ponto, né? De que nós devemos apreciar o trabalho daqueles que lideram bem a comunidade. Então, essa é a atenção da igreja para a liderança, e ele vai dar algumas qualificações, né, desse trabalho. Depois, ele vai relacionar a igreja, né? Como a igreja ela deve cuidar dos seus. Então, algo específico aqui dentro que ele menciona e como nós lidamos, né, de forma espiritual uns com os outros. E a última parte, ele vai abranger todos, né? Então, tanto nós como a nossa sociedade, os descrentes. Como é que nós vamos nos relacionar com aqueles que estão lá fora? Será que eu tenho que transmitir um amor só para quem eu conheço, só para quem tem a mesma fé que eu? Ou eu trato diferente aqueles que estão do lado de fora? Então, o verso de número 12 até o verso 12 e 13, né? Nós temos, então, o primeiro bloco, que nos chama aí a apreciar o trabalho daqueles que exercem bem a liderança. Então, lembra aqui que o apóstolo ele vai descrever pelo menos três verbos, né? Os que trabalham, os que presidem e os que vos aconselham. Parece que ele está falando de três categorias, mas ele está falando de uma só. Então, alguém, um líder ou líderes entre vocês que exercem essas funções. Então, ele chama a igreja dos Tessalonicenses a olhar para a liderança e ter uma estima por esses homens. Então, ele cita os que trabalham. Essa é a função daqueles que estão, né, na frente da igreja. Trabalho aqui pode ser traduzido como uma grande labuta, um grande peso. Não é a primeira vez que Paulo usa, né, esse termo. Em outras cartas, como, por exemplo, 1 aos Coríntios 15, 10, Filipenses 2, 16 e 1 Timóteo 4 e 10, ele usa também esse trabalho, né, esse termo, né, algo que é trabalhoso, algo que traz cansaço. Então, é um termo geral para trabalhadores que trabalham muito e se cansam, mas também é uma qualificação daqueles que estão dentro da liderança da igreja. Então, diz respeito ao cuidado que eles têm para com os membros, e esse cuidado exige um certo esforço. É um trabalho, como tem um teólogo aqui no Brasil, o Rodrigo Bibo, que ele fala que é um trabalho de você desentupir esgoto. É esse o trabalho pastoral. Você vai fazer uma limpeza. Por quê? Quando o esgoto funciona, beleza, né? O prefeito vem, corta as faixas, todo mundo aplaude, só que ninguém viu quem fez aquela parte pesada. Teve algumas pessoas que ralaram para abrir valas, fazer medições, colocar todos os encanamentos, e essas pessoas nem estão ali presentes, né, no momento da inauguração.
Então, ele menciona que geralmente é esse o trabalho pastoral. É um trabalho difícil, nem sempre queremos fazer, em alguns momentos dá medo, mas precisa ser feito. E quantos vão enxergar isso? Nem todos conseguem enxergar. É por isso que ele chama, né, como esse tipo de limpeza. Mas eu quero que os irmãos entendam que aqueles que cuidam do rebanho de Deus, eles deveriam, né, se desdobrar. É um trabalho difícil, porque a gente não cuida apenas dessa parte da alimentação, né, de uma entrega de um sermão, de um aconselhamento, mas há alguns momentos por trás que elas não são mencionados, né? Nós auxiliamos pessoas, nós às vezes tiramos plantão que não é definido, né, um horário, né, a qualquer momento a gente tem que sair da cama e auxiliar famílias. Nós, em alguns momentos, servimos como motorista, pegamos enfermos, vamos levar no hospital, vamos trazer do hospital, vamos fazer alguns aconselhamentos difíceis. Então, há algumas necessidades que elas são críticas, né? Então, assim, nem sempre é sentar, tomar um cafezinho e conversar, mas em alguns momentos tem essas dificuldades, né? Queira Deus que sempre fosse, né? Com um cafezinho, um chá, mas há alguns momentos que eles acabam sendo difíceis. E esses que fazem, né, eles presidem, ou eles trabalham, melhor dizendo, eles trabalham não em benefício de algo, tá? Mas o que está sempre envolvido é o amor ao Senhor. Há sempre trabalhos difíceis. Há trabalhos que não... na verdade, todo trabalho ele requer algo nosso, né? Um tempo, energia, sempre requer algo ao nosso respeito. Então, dentro do povo de Deus, nós devemos auxiliar porque esse povo pertence ao Senhor. Tá? Então, não é apenas pela amizade, não é apenas pela consideração, mas é sempre pelo Senhor. Eu lembro uma vez que, nos primeiros anos de seminário, nós tínhamos, né, tarefas a executar dentro do seminário. Então, assim, como eu morei no internato, a Larissa não, ela entrou depois, e ela tinha a casa dos pais, né, que poderia ficar com os pais. Nós tínhamos algumas funções a fazer dentro do internato. E eu lembro de um colega que ele trabalhava com a computação, né? Então, ele mexia muito bem nessa área de informática e ele já tinha definido, né, que a área dele seria aquela, né, informática. Mas aí o deão lá do seminário, ele disse que não, né? Quem definiria era ele. Por mais que ele entendia muito bem de matemática, ele podia usar em outro momento, mas o trabalho era definido por ele. E qual seria o trabalho, né, daquele jovem, né? Eu também passei por um semestre nisso. O trabalho era juntar cocô de animal, né, principalmente das cadelas, né? Então, tinha umas Rottweilers e uma pastor alemão, e eu acho que umas 5 cadelas, né? E aí o campus enorme, aí tinha que ficar atrás, catando ali os cocôs dos cachorros, ou das cadelas. E em alguns momentos tinha a parte mais difícil ainda, né? Se morresse uma cadela, quem cuidava dessa parte, né, de dar banho, de juntar, né, essa parte difícil, tinha que também que dar um jeito de enterrar essas cadelas, né? Então, seria assim aquele momento que a gente vai começar a ver, né, lá na frente o que seria o nosso trabalho. Não é sempre o que queremos, ou o que sabemos fazer, mas estar disponível, né, para auxiliar o povo do Senhor. Ele menciona também o verbo presidir, né? Os que vos presidem no Senhor. E o presidir aqui não é só apenas liderar, né? Tem uma ideia de supervisionar, mas tem uma relação com você, ou o líder, né? Relacionar misericórdia.
Então, na atividade do corpo do Senhor, da Igreja do Senhor, ele faz esse supervisionamento, demonstrando misericórdia àqueles que precisam de misericórdia. E note, né, que ele fala no Senhor. Então, não é apenas uma liderança qualquer, mas uma liderança que tem o Senhor como alvo. E os que vos aconselham, tá? Aconselhar é literalmente instruir. Então, tem uma conexão com aqueles que vão estar fracos, desanimados, aqueles que vão passar por muitas lutas, e a ideia aqui é você auxiliar em diversos comportamentos, né, com conselhos vindo da parte do Senhor. Então, a ideia, né, de você aconselhar ou admoestar é você usar a mente, né, através das Escrituras e chamar esses que estão fracos ou esses que precisam de auxílio para serem revigorados, né, ou restaurados pelo Senhor. Então, é uma parte difícil, né, em que vamos instruir, que muitas vezes conselhos doem, e precisamos do auxílio do Senhor para usar bem as nossas palavras. Então, são esses 3 verbos que relacionam aí o trabalho do líder com a igreja, e sempre vamos reconhecer Jesus como a pessoa principal, tá? Então, ele é feito, mas sendo esse alvo, né, esse direcionamento no Senhor. E aí, então, ele pede para que os Tessalonicenses, no verso 13, tenha grande estima e amor, né, por causa do trabalho que eles realizam. A ideia é ter uma consideração por esses homens, não apenas pela função, tá? Note que ele não diz, olha, vocês tenham um amor, uma estima, né, uma consideração por causa da função deles, mas ele diz que por causa do trabalho, né, que eles realizam. Então, pela essa demonstração de cuidado com a igreja, eles então precisam terem esse reconhecimento, né, pelo que fazem. E aí ele dá um reforço, né, mantenha isso desde devido respeito, e no verso 13, no final, tem um mandamento. O mandamento é: tende paz entre vós. Tá? Então, a paz sendo algo que faz parte da vida, não da liderança, mas da igreja. Uma questão aqui até profunda, né? Porque é uma luta para lidarmos com as questões de divisão, a questão do ego, é algo que tem o trabalho aí da igreja. Então, os líderes, né, pastores, diáconos, aqueles que exercem alguma função de ensino na igreja, eles mantêm essa paz juntamente com os irmãos, né, eles lutam por essa paz, e dessa forma, então, há um respeito e harmonia dentro da igreja. Lembra sempre que Deus ele nos chama para sermos pacificadores, não ao contrário, né? Não agitadores, não homens e mulheres que iniciam tribulações, mas a paz deve ser algo que permanece no nosso meio. Em qualquer situação, precisa ter paz. Mesmo quando eu venha a sofrer por alguma causa na igreja, eu preciso manter essa paz. O verso de número 14 tem, então, agora um outro grupo, né, que são os membros da igreja. E aí, note que, para os membros, ele fala para cuidar da espiritualidade, né, da igreja. Então, é um trabalho que ele vai agora abranger os irmãos, né, aqueles que estão na fé, aqueles que estão no relacionamento com o Senhor e fazem parte da igreja do Senhor.
Note o que ele diz no verso 14. Irmãos, nós também vos exortamos a aconselhar os indisciplinados, consolar os desanimados, amparar os fracos e ter paciência com todos. Aqui ele está fazendo um contraste. Talvez na nossa Bíblia não está bem claro, mas na língua grega tem um mas, né? Uma comparação, não, um contraste aí do que ele chama agora para esse outro grupo, né? Deve exercer ou deve fazer. Então, não é um grupo diferente, né? São os cristãos, mas agora o sentido aqui é que nós examinemos, né, em que posição nós estamos, ou o que nós temos que fazer, ou em que lugar nós estamos qualificados para exercer essas funções. Então, ele pede para que nós, né, os irmãos da igreja, aconselhe os disciplinados. Então, a palavra aqui para aconselhar é a mesma que ele vai usar para os líderes, no verso 12. Tá? Então, você nota no final do verso 12, né, o instruir, se é a sua versão, final do verso 12. O início do verso 11 também, ele fala, né, sobre esse aconselhamento que deve ser feito. Mas a questão aqui é que um grupo tem autoridade dada por Deus, né, que são os líderes, para instruir e aconselhar, e eles podem chegar, mas isso não é apenas reservado para eles. Os crentes, eles também devem cuidar uns dos outros, né, e eles são chamados a fazer esse tipo de confronto, né? Eles devem instruir, eles devem ver, repreender, usar a mente, entender bem, eles devem falar aqueles grupos, né, que ele vai mencionar aqui, que são crentes, para que eles cheguem ao arrependimento. Então, note aqui o primeiro grupo, né, todos esses grupos estão dentro da igreja, fazem parte do relacionamento do Senhor, eles creem também. Mas ele é chamado, o primeiro grupo, de insubmissos ou indisciplinados. A ideia aqui tem relação com uma área militar, né, questões militares, o exército, daquele que não obedece à regra, ou não obedece à ordem, ele é um desordeiro, né, ou alguém irresponsável. E aí, se dentro da igreja também tem aqueles que são indisciplinados, né? Uma outra tradução para isso pode ser desocupados, né? Então, alguém que não quer trabalhar, alguém que parou, né, na vida, ele chama então para que a comunidade exerça essa tarefa, né, de confronto, né, de instrução, de chegar para tal pessoa olho no olho, né? E aí, com as escrituras, levá-lo ao arrependimento, né? Então, são questões que elas precisam ser lidadas. Mas, como eu falei, nem sempre elas são fáceis de fazer. Nem sempre nós queremos confrontar alguém que está no erro, alguém que está indo em outra direção. Geralmente nós falamos, vou deixar aí, né? Deixa que ele ou ela se quebre todo e depois volte. Não, o que somos chamados a fazer é que se há alguém com dificuldades, né? Alguém com defeito, nós precisamos auxiliá-los. O outro grupo é os desanimados, e ele usa aqui o termo para chegarmos, né, e falarmos com desanimados. Ele diz que nós devemos consolar essas pessoas. Os desanimados são aqueles que estão abatidos, eles estão desencorajados, tristes ou preocupados. É literalmente
a função, né, que ele já havia mencionado quando tratou do assunto da morte, ressurreição e a vinda do Senhor, para que nós consolemos, né, essas pessoas, mas aqui no contexto parece abranger muito mais isso, no sentido em que a morte, dificuldades, doenças, algum problema até mesmo relacional pode nos trazer abatimento, né? Então, alguém que, sei lá, tem grande preocupação com o futuro, ele pode começar a desanimar e não ter mais perspectiva para viver a vida cristã. E o que ele nos chama a fazer é consolarmos esses irmãos, né? Consolar é literalmente você dar encorajamento, é você incentivar. Ele está cansado e você diz, pega aqui um copo d'água, vamos lá que eu vou com você. É literalmente isso, você carregar juntamente com eles os fardos. O que eu posso orar? Como é que nós podemos ajudar, né? Você e sua família, e essa seria então a forma de lidar com essas pessoas que estão desanimadas. É literalmente você se envolver com os problemas alheios. Você está pronto aí para auxiliar esses irmãos e na vida cristã, né, tanta gente precisa de ânimo, precisa de um conselho, de encorajamento. Então, devemos usar bem, principalmente as Escrituras, quando tratarmos com esses amados. O final do verso 14 chama também a igreja a amparar os fracos. Tá? Então, esse é um terceiro grupo. Os fracos na fé talvez são aqueles que têm pouco discernimento e com as suas práticas eles acabam sendo desanimados, né? Ou eles acabam tropeçando pelos que os outros fazem, ou o modo como ele também enxerga ou não enxerga, né, a vontade de Deus para a sua vida. Pode ser aqueles que caem em tentação moral, espiritual, até sexual. E aí, esses fracos podem ter, né, pessoas, né, ou podem ser as pessoas que elas vão continuar muitas vezes voltando nas mesmas fraquezas, nos mesmos erros. E aí dentro da igreja, se você já percebeu, tem pessoas que certo tempo ela está aqui e depois e aí ela está ali e continua, e aí sobe de novo, e aí cai no mesmo desânimo, e depois ela sobe de novo e cai no mesmo desânimo. E aí parece que elas vão sempre voltar naquilo que acaba enfraquecendo as suas vidas. E quando isso acontece, a gente não pode perder a paciência. O apóstolo usado pelo Senhor, ele diz de forma contrária, né? Ele dá um imperativo de que nós devemos ter paciência para com essas pessoas. Nós amparamos eles, né? O amparar aqui é literalmente você ajudar a fortalecer, você carrega também os seus fardos, auxilia aí no juntar os cacos e você tem paciência com eles, né? Se ele voltar ao mesmo pecado, se ele voltar ao mesmo erro, se continuar desanimado pelo mesmo motivo, pela 20ª vez, você não pode dizer assim, entreguei aos anjos, né? Parei. Ele ou ela não quer mudar. O apóstolo diz, tenha paciência. E paciência aqui é o atributo que é usado para Deus, né? De ele ser longânimo. Longa paciência é essa ideia. O tratamento de Deus para com os homens. Você, muitas vezes,
Muitas vezes não, todos os dias você peca contra Deus. Você pede perdão pelos pecados, você é restaurado por Deus e Deus mantém um relacionamento com você. Ele é grande, paciente, né? Ele tem grande paciência. E da mesma forma é o nosso tratamento com os nossos irmãos. Eles vão falhar, eles vão cometer o mesmo erro, eles talvez vão falar a mesma coisa, e o que devemos fazer é auxiliá-los, amparar. Eu vou fortalecer, né? Eu vou segurar aqui também, literalmente amparar isso. Eu vou segurar também um peso, esse peso juntamente com você, e vou ter paciência. Então, essa paciência com todos os santos, né? Ajude, se for um caso repetido, peça a Deus para que isso seja algo, né, que você deve demonstrar aos seus irmãos. Então, percebe que essas atividades, elas mostram a necessidade dentro da igreja. Elas mostram aqui que são trabalhos que precisam de disposição, né? Precisa de tempo, precisa de gastarmos também um pouco até da nossa energia com esses amados, né? Então, se queremos exercer esses mandamentos, né, entre nós, nós devemos deixar de fazer algumas coisas, né, para nós mesmos e auxiliar os nossos irmãos, né? E aí, de novo, eu bato na mesma tecla, né? No sentido que eu falei para os que presidem, para os líderes. Nem sempre nós vamos fazer aquilo que queremos. Tá? Em alguns momentos da vida cristã, há algo difícil a fazermos e nós vamos ter que fazer. Deus, ele não nos chama a fazer só aquilo que gostamos. Eu não faço só aquilo que eu gosto. Queira Deus, né? Se me desse só aquilo que eu gostasse para fazer. E da mesma forma com os irmãos, né? Deus nos chama para que a gente auxilie a esses amados. Então, se tem aqueles que sofrem, nós devemos auxiliar. Aqueles que estão em disciplinas, né? Eles têm um defeito que precisa ser reajustado e nós precisamos conversar, falar e orar com ele ou com ela. Precisa ser feito, mas isso não acontece de uma forma instantânea, né? Nem sempre. Nós precisamos gastar aí e ter disposição para auxiliar dentro da igreja do Senhor. Então, são essas áreas, né, que nós devemos saber onde estamos. Nós estamos naqueles que vão auxiliar esses tipos de pessoas, ou nós estamos já dentro de um desses grupos, né? Será que eu sou um indisciplinado? Eu sou fraco? Será que eu estou desanimado e necessito que alguém me auxilie? Então, a minha oração, né, em comparação com o que falamos nessa manhã, é que sejamos cheios, né, do Espírito do Senhor para auxiliar uns aos outros. E no verso 15, então, para encerrar, ele nos chama a fazer o bem sempre. E aí é um sentido geral. Esse bem deve ser algo que começa na igreja e abrange também a sociedade, né, fora da igreja. Tem 2 mandamentos. Cuidai, né, ou vede, para que ninguém retribua o mal com o mal, mas segui sempre o bem uns para com os outros e para com todos. É possível que ele tenha em mente aqui a lei judaica, né? Principalmente a lei de Talião,
dente por dente e olho por olho. É algo que Cristo ele vai explicar melhor no Sermão do Monte, fazendo com que os seus discípulos enxerguem a ética cristã do ponto de vista de Deus, né, de que a gente não pode tratar a injustiça na mesma moeda. Então, assim, nós não somos chamados para sermos aqueles que vão fazer justiça por suas próprias mãos, justiceiros, era a palavra que eu queria. Nós não somos chamados para sermos justiceiros, mas o que ele nos chama aqui, na ética de Jesus, é de demonstrar amor, não jogar na mesma moeda, não falar no mesmo tom, mas sempre demonstrar o amor. Note no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, e o verso de número 38. Mateus 5, 38. Ele vai citar, então, a lei de talião, ou de retaliação, né? Verso 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa seria a explicação rabínica. E Jesus diz, eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quiser levar-te ao tribunal e tirar-te a túnica, deixa que também leve a capa. E se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos, né, 1 milha, vai com ele 2000. Dá a quem te pedir, e não voltes as costas a quem te pedir emprestado. Ouviste que foi dito, amarás o teu inimigo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e fazer chover sobre justos e injustos. Pois se amardes quem vos ama, que recompensa tereis? Os publicanos também fazem os mesmos? E se cumprimentardes somente os vossos compatriotas, o que fazeis de especial? Os gentios também não fazem o mesmo? Sede, pois, perfeito, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, na primeira parte, que diz respeito ao caminhar a 2ª milha, a gente até pregou há um tempo atrás, mais ou menos 1 mês, 2 meses, sobre esse texto, ela tem relação a nós não nos vingarmos. Então, o uso da 2ª milha, no contexto ali judaico, né, romano, era que alguém que não estivesse, ou alguém que estava chegando, né, alguém vindo em nome do imperador e tinha uma bagagem a fazer, e você estava no seu trabalho e lhe chamasse para carregar, né, uma mala ou uma bagagem, você tinha que parar tudo que você estava fazendo para levar por 1 quilômetro, né, 1 milha, 1000 passos, aquele peso. Então, você era pego desprevenido. Então, não tinha como falar não, você tinha que fazer. E aí o que Jesus diz é assim, se te obrigam a caminhar 1, vai logo 2. E aí a ideia é que você vai causar uma impressão. Mas, espera aí, né? Quem é essa pessoa? Simão, o sirineu, quando carrega a cruz para Jesus, ele basicamente está fazendo isso. Ele está ali, no meio da multidão, vem você, né? Leva para ele. E ele vai levar. Então, a ideia aqui é que você não resiste. Faz o que ele manda e continua a fazer 2 vezes mais.
E aí, no parágrafo seguinte, o verso 43, ele nos chama a amar os inimigos, e a forma de amar é orar por eles, tá? Orar por suas vidas, relacionar, né, o que nós queremos de bem para nós também, para esses inimigos. É algo difícil a fazer? Porque não é natural. Então, orar por alguém que quer sempre o mal para você, a destruição. Jesus, ele não nos chama aqui a matar, né, essas pessoas, ou fazer uma oração imprecatória, né, uma oração de destruição para essas pessoas, mas ele nos chama a orar por eles. E aí ele usa as perguntas, né, de se nós amamos apenas quem nós gostamos, ou nós amamos, que nós estamos fazendo demais, né? Os incrédulos fazem a mesma coisa. E se nós só cumprimentamos, damos bom dia, boa tarde, a quem nós conhecemos, o que nós estamos fazendo demais? Então, esse amor que nós conhecemos muito bem, ele um dia chegou ao nosso coração, ele é, vamos assim, feito, né? Ele é demonstrado aqui, mas ele abrange ainda mais. Ele vai às pessoas que nós não conhecemos e até aquelas pessoas que nos fazem o mal. Eu lembro uma vez, né, as irmãs foram assaltadas, e aí quando eu voltei, né, fui com elas na delegacia e tudo, e aí quando eu voltei, a gente tinha a Melissa, que era pequena na época, né, e a gente foi orar por elas e oramos também pela pessoa que roubou, né. E aí a Melissa parou e disse, mas a gente tem que orar para que ele tenha um mal, né? É pequenininho ainda, né? A gente não pode orar para que ele fique bem, né? A gente tem que orar por elas, né? Que sofreram, né? E a gente já ficou, puxa, como é que pode, né? É tão pequena e aí ensinamos isso, né? Que Jesus, ele pede para que essas pessoas também tenham o bem, esse bem é que conheça Jesus. Que conheça Jesus, que seja salvo, que saia dessa vida e seja liberto, né, de uma vez por todas, porque a gente também é tão mal, né, quanto esse tipo de pessoa, mas pela graça de Cristo, né, ele nos livra de tanta situação para não encararmos como essas. Então, ele nos chama a perseguir o bem, o verso 15, né, de Tessalonicenses, né, seguir ou perseguir sempre o bem uns para com os outros e para com todos, né? Então, note que ele abrange tanto a comunidade dos crentes, né, uns para com os outros, e você também mantém esse bem para com todos, a humanidade em geral. Então, é algo que só o cristão ele tem a capacidade de fazer, né, de demonstrar o bem, devolver com amor aqueles que lhe fazem o mal. Então, fazer isso, né, lá em Romanos, Paulo vai mencionar que você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dos inimigos. Você deixa pontos de interrogações, deixa ele questionando mesmo o porquê você reage dessa forma. Então, note que dentro da nossa prática cristã, há muita coisa que pode ser feita, ou que deve ser feita. O que precisamos orar e fazer é utilizar bem as oportunidades, crescer no conhecimento de Cristo nas Escrituras e saber onde nos encaixamos, né? E aí, essa é a minha pergunta que eu vou encerrar nessa noite, né? Onde é que você se encaixa dentro desses grupos, né? Como é que você, no discipulado,
lida com esses trabalhos, né? Então, eu gostaria que orássemos pela nossa própria vida, pela vida da nossa igreja, para que nossos dons e talentos eles sejam usados aí para beneficiar o povo do Senhor. Essa cooperação ela começa aqui. E aí, em muitos modos, né? Ao mandar uma mensagem, ao conversar, ao sentar e orar com os nossos irmãos, podemos encorajar, animar, exortar e mostrar sempre aí a paciência, né, uns para com os outros. Então, que Deus nos ajude. A semana que vem tem ainda mais aplicações práticas, tem a alegria, a oração, a gratidão, manter o espírito aceso em nós, o estudo das profecias, de novo, ele vai tratar a respeito do mal, e uma oração final, que ele vai mencionar e vai encerrar com uma saudação, tá? Mas para essa noite, tente pensar dessa maneira, né? Então, Deus me colocou na igreja, no seu corpo, e Ele me chama também para cooperar com esse corpo, né? Como eu posso auxiliar os meus irmãos. Deus te abençoe, te ajude, te anime, para a sua honra e glória, possamos manter aí fiéis essa fidelidade até o último dia da nossa vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos por tua bondade, a tua longa paciência por nossas vidas. Reconhecemos que nós não merecemos nada além da tua justiça sobre nós. E agradecemos porque o Senhor, através de Cristo, foi misericordioso ao nos dar conhecimento do Evangelho, ao nos resgatar. E queremos a Deus rogar ao Senhor sabedoria para auxiliar aqueles que estão desanimados, fracos, aqueles que estão quebrados, as famílias desanimadas também. Nos ajude através do teu Santo Espírito, através da tua palavra, a sermos canais de bênçãos para essas pessoas. Continue, ó Deus, a trabalhar em nós para que cresçamos e sejamos mais parecidos com Jesus. Assim, nós oramos também pelos irmãos enfermos, que o Senhor dê alegria, ânimo para eles, que eles também possam demonstrar amor aos que estão em sua volta. Ajude a Deus a terem um espírito gracioso, para que a alegria e a gratidão também possa brotar dos seus corações, e assim eles possam confiar cada vez mais em Ti. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja. Oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Boa noite, então, boa semana para vocês. Até quarta-feira, se Deus assim permitir.